gente, vamos seguir com as nossas questões aqui. Questão 11, banca 2019. Me desculpe botar a banca NC, não é isso? Tribunal de Justiça do Paraná, para notário, mas eu preciso botar questões atualizadas, senão não adianta nada pegar a banca e aprender a questão errada. Né? E entre pegar a questão da tua banca e errada, uma questão recente correta, eu prefiro pegar a correta, é óbvio. Na internet, em uma rede social, tu já fica atento, se cair isso, rede social, internet, pode ser que entre lá nos crimes sexuais, que eu quero expor a intimidade de alguém. Pode ser que se for crime contra a honra, o crime contra a honra, ele tem a pena aumentada se for perante várias pessoas. Se você injuriar alguém perante várias pessoas, é diferente se injuriar alguém perante mais 2, 3 pessoas. Tá? Então já fica atento. Não sei se é isso, não tem nada a ver, mas fica atento. O empresário José Alfredo foi vítima de um crime de calúnia. Parece que eu vejo antes, tá? Vai por mim, eu vejo na hora. Tá? A publicação caluniosa foi vista, curtida e comentada por milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Todavia, o ofendido não tem certeza em relação à autoria do crime. Então ele não pode o quê? Não poderia entrar com uma queixa. Esse prazo de 6 meses não está correndo para ele. Com base nessas informações, considera as seguintes afirmativas. Então eu estou diante de calúnia. É um detalhe, tá, gente? Se você olhar a calúnia, se eu não estiver errado, me dá um corte aí, vê se eu estou certo ou não. O crime de calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos. Não é isso? Como o limite é de 2 anos, é G-crime. Porém, como tem uma causa de aumento de pena, sai do G-crime. Entenderam? Calúnia, artigo 138, calúnia 138, difamação e injúria, 139 e 140. Na calúnia é o limite para ser julgado no G-crime. Como eu acabei de falar, como foi várias pessoas, aumenta a pena, sai, mas a ação penal é privada. Ok? O prazo para o oferecimento da queixa será de 6 meses, tá certo? Contada a data em que a vítima vier a saber quem é o autor do crime. Tá certo, aluno meu tá, sabe? Você vê, gente, coisas que eu falo no áudio para vocês, em vídeo para vocês, é o que ele pergunta, por que essa é a matéria? Dá para perceber que não importa a banca, você sabendo a matéria, você mata o que for. 2. Em relação aos crimes de ação penal de iniciativa privada, a vítima pode requerer a instauração de inquérito policial. Vimos isso também, artigo 5º, requerimento. Pode ser de ofício, por portaria, estudou comigo as notícias, crimes, não é isso? Requisição do Ministério Público, quando está escrito requisição do juiz, está errado, não pode mais, o Supremo já falou isso, não é isso? Está certo, certíssimo. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público. Aí é uma controvérsia, mas está certo, é texto da lei. Fica atento só para você entender o que eu estou falando. Quem é o titular da ação penal? Ministério Público. Toda ação penal é pública, eu falei com vocês lá no começo. Só que a iniciativa, em algumas hipóteses, eu transfiro para o querelante. Então significa dizer que o Ministério Público tem legitimidade ordinária e o querelante tem legitimidade extraordinária. Entenderam? Então, alguns autores sustentam, e é o que está no Código de Processo Penal, que diz o seguinte: quando for queixa, ação penal privada, e surgir um fato novo, quem deve aditar? O querelante. Porque ele tem legitimidade? Sim. É possível que o Ministério Público adite, se você ler o Código de Processo Penal, ele vai dizer que sim. Mas é bastante controvertido. Como aqui ele foi no texto da lei, o MP pode aditar a queixa, gente? Pode ou não pode? Pode. Tá? Tem várias teorias. Tem gente que diz que o MP só poderia editar a queixa se fosse uma hipótese de uma queixa subsidiária. Entendeu? Queixa subsidiária. Quando houver inércia do MP. Há quem entenda que o Ministério Público não pode editar a queixa, só poderia ser aditamento impróprio, só para retificar alguma coisa na queixa. Há quem entenda que o Ministério Público sempre pode editar, porque é ele o titular ordinário, ele só transferiu para o querelante. Não existe controvérsia, mas no texto da lei do Código de Processo Penal, o Ministério Público pode editar a queixa sim. Essa assertiva está correta, mas dava para a gente entrar com algum recurso aí. 4. Caso o crime tenha sido praticado por mais de uma pessoa, a queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará o processo de todos,
é o princípio da indivisibilidade. Tá? Ele foi direto no texto do Código de Processo Penal, não é isso? Não há muito mistério aqui, não perguntou nada além disso, todas as assertivas estão corretas. Tá? Gabarito, as assertivas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, gabarito eco. Beleza? 12. 2019 também, Instituto AOCP, Prova para Escrivão de Polícia, essa última agora, concurso esse que, por sinal, foi agora devidamente anulado, né? Em se tratando de ação penal pública condicionada, condicionada está falando que é representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Está falando de uma das duas. Assinale a alternativa correta em relação à representação do ofendido, ok. A representação é retratável até a sentença, brincadeira. Oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável, é isso. Depois de oferecido, ela fica irretratável, gabarito bravo, não tem mistério, não dá pra gente estressar com isso mais. Ok? Questão 13, mesma prova também, tá? Mais uma falando sobre isso. O interesse de agir na ação penal deve ser analisado sob 3 aspectos distintos. Porra, até explica aqui, só para entender, já que ele vai continuar. Para demandar, para entrar com ação penal, eu tenho que ter 4 pressupostos. Eu tenho possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa. Não entendi, André? Bota em português para mim, aperta a tecla SAP. Vou deixar o interesse de agir por último. Possibilidade jurídica do pedido. Eu só posso entrar com uma queixa, uma denúncia, se esse pedido for possível. O que é um pedido possível? Tem que haver previsão na lei, como crime. Então, se o cara de 30 anos estiver transando com a menina de 16, isso é horrível. Se o pai estiver transando com a filha porque ela quer, de 16 anos, isso é ainda pior, mas não é crime porque não tem previsão na lei. Ela quer transar? Sim, então deixa ela transar. Mas é nojento? É imoral. Eu sei que o pai não pode transar com a filha de 16 anos. Isso é imoral, isso é uma loucura. Eu sei. Mas para o direito penal não é crime. Se ela efetivamente quiser transar com o próprio pai. Nojento, né? Que exemplo chato. Não é isso? Ah, primo tá pegando a prima. Isso é atípico, cara. Ah, mas mesmo assim eu vou entrar com uma queixa. Essa queixa vai ser rejeitada porque é um pedido juridicamente impossível. Mulher foi traída pelo marido ou vice-versa. Vou entrar com a queixa pelo crime de adultério. Rejeitada porque é um pedido juridicamente impossível porque não tem uma previsão na lei. Ok? Legitimidade das partes. Né? Então você sabe que a parte legítima para ação penal pública é o Ministério Público. Na ação penal privada é o querelante, é a vítima. Justa causa, né? que são os indícios de autoria, a prova da existência do crime. O promotor não pode oferecer denúncia por um crime que ainda não tem indícios de prova. Eu até achava engraçado, né, gente? Você vai estar comigo isso. Desculpa citar nomes. O Lula falava, esbravejava, estou sendo denunciado sem provas. Esse Ministério Público é maldito porque ele está me denunciando sem provas. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, que contra-aula de processo penal. Você não denuncia com provas, você denuncia com indícios de provas, fontes de provas, porque as provas vão ser produzidas no curso do processo. Achava engraçado o Lula falando isso. Fui denunciado sem provas. Se eu estivesse do lado dele, falaria, pô doutor, mas é assim que é. Porque as provas vão ser produzidas no processo. E você, meu amigo, está esbravejando por quê? Se você é presumido inocente, se você é inocente, você vai ter todo o processo para provar sua inocência. Por que você está esbravejando? Entre outros também, né? Então não é só ele que eu estou falando, não. Estou falando só da situação. Então, olha só. Então, mas e o interesse de agir? A doutrina fala, gente, que o interesse de agir é interesse para que haja imposição na pena a alguém. Eu só vou entrar com uma denúncia ou com uma queixa se houver interesse da parte, leia-se sociedade ou a vítima, para que essa pessoa seja punida criminalmente. Lembra dos princípios de direito penal, última ratio, intervenção mínima. O direito penal só vai punir e intervir em último caso. Então fica atento para isso. Bom, aí ele fala, né, necessidade da tutela jurisdicional pleiteada. Eu preciso dessa proteção do juiz. A adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, é isso? Então tem que haver uma proporção entre a prisão, entre a pena e o crime cometido.
Por isso que tem, por exemplo, o princípio da insignificância da bagatela. A doutrina entende que quando aquela pessoa furtou 2 creme crackers, ela até ofendeu a norma, mas não há interesse de agir do Estado para punir esse cara. Não porque falta necessidade, mas pela adequação. Não é adequado isso. Ah, mas ele pode pegar uma pena de 2 meses. Mesmo com 2 meses, você acha adequado essa pessoa que pegou um pacote de creme cracker para dar para os filhos que estão na quarentena sem trabalhar? Eu acho que sim. Tá bom, pensamos diferente. Ok? E a utilidade, que se traduz na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor. Então eu só entro com uma ação se for para satisfazer o autor. Se a pena que vai ser imposta satisfaz o autor, é uma coisa proporcional, é necessária e adequada. Então você vai resolver em outras esferas. Você vai resolver na esfera civil. Olha, eu entendo o seguinte, você furtou o negócio, indeniza o cara e pronto. Pô, mas foram 12 creme crackers, paga os 12 creme crackers parcelados, ponto. Resolve na esfera civil. Ok? Vamos lá, vamos a elas aí. A obrigatoriedade de oferecer denúncia. A obrigatoriedade de oferecer denúncia significa que, em sede de alegações finais orais ou de memoriais, que é feito por escrito, nós vamos ver sobre isso, o Ministério Público estará sempre e objetivamente obrigado a pedir a condenação do acusado. Certo ou errado? Erradíssimo. Ministério Público é órgão fiscal da lei, custos legis ou custos iuris, fiscal do direito. Promotor não é órgão de acusação. Se ele achar que deve pedir a absolvição, ele pode pedir. Por isso, gente, que ainda que o Ministério Público peça a absolvição do réu na ação penal pública, o juiz pode condenar em razão do princípio da indisponibilidade. Como é que é, André? Como a ação penal é indisponível, como vigora o princípio da indisponibilidade nas ações penais públicas, ainda que o promotor peça a absolvição, pela indisponibilidade o juiz pode condenar, o que não ocorre na ação penal privada. Se o querelante deixar de oferecer a acusação, a condenação das alegações finais, houve desistência sob pena de perempção. Compreenderam? Então, está errada a A. B. A utilidade consiste no ajustamento da providência judicial requerida à solução do conflito subjacente ao pedido. Ele até explicou aqui, né? Ele fala que utilidade não é isso. Não é isso? Utilidade, na verdade, é que a pessoa quer obter a tutela jurisdicional e vai satisfazê-la, não é isso? O interesse do autor. E não tem que ter um conflito subjacente. O conflito subjacente é o quê? Possibilidade jurídica do pedido. Só é possível um pedido se houver um conflito, claro. C. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública contra a representação não é condição para a ação penal. É condição. Pode cair para você condição especial da ação ou condição objetiva de condição de procedibilidade. Perdão. André, qual é a natureza jurídica da representação? Olha, veja bem. As ações penais têm 4 condições. Interesse de agir, possibilidade e legitimidade. Lembra do PIO? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa, que é o laço probatório mínimo para oferecer denúncia. São essas 4 condições gerais. Todas as ações penais têm condições gerais, mas tem condições especiais, que pode ser a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Beleza? Então aqui está errado, ele fala não. Por força do princípio da obrigatoriedade, reservam-se aos órgãos persecutórios criminais todo e qualquer critério político ou de utilidade para decidir se atuarão ou não. Não, né, gente? Princípio da obrigatoriedade, não há aferição política. Se houve crime, tem que processar. Se houve crime, tem que investigar. Delegado, o princípio da oficialidade. Ministério Público, princípio da oficialidade. Os dois são órgãos públicos, integrantes da persecutio criminis, tem que agir se houver crime, se houver justa causa. E por último, a justa causa é o suporte probatório mínimo, sublinha a palavra mínimo, em regra constituído um inquérito policial. Em regra, porque inquérito policial pode ser dispensável se já houver justa causa, que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Certo ou errado? Perfeito.
corretíssimo, sem mistério. Gabarito da 13, Eco. Ok? Mais uma aqui. 14, rolagem contínua agora. 14. O direito de ação penal, não, novamente investigador, tá? O direito de ação penal é o direito público subjetivo de se pedir do Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinar a alternativa correta. Eu acho bacana, gente, que assim, vocês, né, se forem vocês que estiverem vendo esse vídeo do meu grupo de acompanhamento, como é que tudo que tá aqui eu falo, cara. É inacreditável. É uma coisa inacreditável. Quando eu afirmo que você vai passar mesmo, porra. Não tem como não passar. Tá? Tudo no áudio aí. O certo era só dar o gabarito. Mas mesmo assim a gente conversa, né? Pra você lembrar. A representação irretratável até o recebimento da denúncia. Errado. É oferecimento. B. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante. Não. O titular da ação penal sempre é o Ministério Público. Ainda que seja contravenção, só o Ministério Público. Artigo 129, inciso 1º. Tem artigo do Código de Processo Penal que fala isso, mas isso é inconstitucional. Só o Ministério Público pode promover a ação penal pública. Ponto. C. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação pública subsidiária da pública. Não, nada a ver. Fica atento. Quando é que cabe a ação penal pública subsidiária da pública? A ação penal pública subsidiária da pública, ela é cabível em duas hipóteses. Se cai isso para você, nos crimes praticados por prefeito e nos crimes eleitorais. Que bacana. Nos crimes praticados por prefeito, quem deve denunciar é o Ministério Público Estadual. A ação penal ela é pública, porque ele é prefeito. Se por acaso o Ministério Público Estadual for inerte, o Ministério Público Federal pode dar início à ação penal. Ministério Público Estadual inerte, Ministério Público Federal faz crimes com prefeitos. Ok? Há quem entenda que isso é inconstitucional, mas não interessa. Pelo menos sabe que existe isso. E a segunda hipótese para crimes eleitorais. Crimes eleitorais, o Ministério Público Estadual, sendo a atribuição dele, vai denunciar um determinado candidato por um crime eleitoral. Se ele for inerte, o Ministério Público Federal pode fazer. Está lá no Código Eleitoral, Lei 4737 de 65. Ok? Isso que não cai para os senhores, mas não tem nada a ver com relação ao ofendido. D. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação penal pública. Perfeito? Fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando a todo tempo o lugar e os elementos de convicção. Tá certo. Quero que vocês entendam que a notícia crimes, que dá início ao inquérito policial, não precisa ser necessariamente iniciado na delegacia. Se eu já tiver elementos informativos que já estejam comigo, eu posso ir direto para o Ministério Público. Me dá exemplo, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que é muito claro você entender, são os crimes societários. Crimes praticados por donos de empresas, sócios de empresas, sociedades empresárias. Muitas vezes a melhor pessoa para obter a prova é o outro sócio. Então, às vezes, o outro sócio sabe que está sendo roubado e já tem todas as provas. Melhor, todas as fontes de provas, todos os elementos informativos. Então, ele não precisa para o delegado para explicar para o delegado que ele já tem aquilo. O delegado vai pegar, muito legal, vai mandar xerocar tudo, vai botar no inquérito, vai concluir, vai mandar para o MP. Para quê? Vai direto para o MP. E se o MP achar que já tem justa causa, ele pode diretamente denunciar. Gabarito 14 Delta. Ok? Por último desse nosso bloco aqui, ó, também é OCP, prova para perito criminal. Vamos. 14, agora 15, vamos lá. 15? Isso aí. O interesse de agir. Mesma coisa, né? Ih, rapaz, repetiu aqui a 15, não é isso? Isso aí. A 15, infelizmente, ela tá repetida. Beleza? Então a 15 repetiu. 15, 16, é isso aí. 15. Tá certo isso aí, irmão? É isso aí. 15, o gabarito é a última, né? A nossa última questão desse bloco aí. Vamos no intervalinho, daqui a pouco a gente volta.